Olá, como vão todos? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Cris Davi, esse é o nosso canal. Vamos falar um pouco de Inter, que é o que a gente ama, que é o nosso amor, que é a nossa vida. Bom, começando pelo jogo de ontem. Ontem no jogo contra o Fluminense, a gente foi bem, naquele nosso mesmo esquema, um pouco mais parecido com a maneira que a gente jogava com o Abelão, com alguns aspectos, com umas pitadas do Aguirre, mas a gente mostrou que essa escalação, esses jogadores que entraram dentro do Inter é o time ideal e a maneira de jogar ideal que a gente tem que implementar. Porque a gente consegue, através do Lindoso e do Dourado, liberar o Edenilson e o Patrick. Eles ficam com mais liberdade. E o Cuesta também vai muito à área, faz os seus cruzamentos muito bons. Cuesta tem um cruzamento incrível. Isso é algo que sempre tem que ser explorado. A gente teve alguns problemas, acho que naquela linha de impedimento, de tentar deixar o jogador do time do Fluminense impedido, e algumas vezes a gente acabou errando em um os dois gols. O primeiro gol teve participação, um erro de uma bola perdida pelo Patrick, e a bola acabou passando entre o Cuesta e o nosso Bruno Mendes. Mas isso também são variantes que acontecem dentro de jogo, né? A gente tem que também entender uma coisa. Nas partidas tu não vai só atacar. Tu também vai ser atacado. Obviamente, tem que tentar ao máximo possível diminuir erros e evitar certas ações do adversário. Mas o que eu vejo no nosso time é que a gente perde muito gol. Eu não gosto. Pra mim esse é o único defeito mais sério do Internacional. Porque nos outros jogos onde a gente não conseguiu sair com êxito, a gente não foi inferior ao adversário. E sim, a gente poderia ter saído com um melhor resultado. Só que a nossa ineficácia na conclusão do gol foi determinante em muitos jogos para que a gente não tivesse obtido o melhor dos resultados. Eu discuto, sempre vou discutir o que aquele técnico maldito do Eduardo Coudet sempre falava. Ele sempre colocava que o nosso grupo era curto, que o nosso grupo era ruim, essas coisas do gênero. Ruim, eu digo assim, ele nunca disse ruim, mas na desqualificação, quando ele dizia eu não tenho Manchester City, eu não tenho Coutinho no banco, essas coisinhas assim iam minando e se diziam muito do caráter desse técnico, né? Porque bastou o Abel Braga vir arrumar o time, porque o Abel Braga ele não contou com vários desses jogadores que a gente tem hoje, como o Tyson, como o Saravia, como o Bosquilha, como o Guerreiro. O Abelão não tinha esses jogadores, e o Abelão promoveu para o elenco principal 4 jovens, para o time titular. E conseguiu ser competitivo e brigar pelo título até o final. Teve alguns problemas no meio do percurso, algo que é totalmente normal dentro de um time de futebol que estava tentando encontrar um modo de jogar, tentando encontrar uma afirmação, tentando encontrar um 11 ideal, que foi absolutamente normal. Todas as inconstâncias que por vezes aconteceram no time do Abelão, mas mesmo assim a gente via que a gente tinha como prosseguir pelo menos em 2 competições, porque na Libertadores a gente foi muito bem contra o Boca Juniors, depois a gente emendou várias vitórias. Infelizmente o Aguirre demorou um pouco até encaixar um melhor modo de jogar, até encontrar o 11 ideal, mas a gente está encontrando. A gente tem que firmar esse time, a gente tem que firmar esse modo de jogar, e eu vejo que o Aguirre está começando a ficar mais conhecedor do que ele tem em mão, dos jogadores que ele pode potenciar, do que ele pode brigar. Infelizmente, a gente está um pouco atrás, porque o Miguel Ángel Ramírez atrasou muito o Sport Clube Internacional, porque é aquela coisa, veio um preparador físico da segunda divisão, algo que atrapalha demais, porque ele não tem as noções e ele não estava bem conhecedor
do que ele iria enfrentar. E depois o modo de jogar que o Ramírez queria implementar não era ruim, mas a gente via que a didática dele, a maneira que ele passava isso para os jogadores, porque além de tu ter que ser um técnico, tu tem que ser um gestor, saber lidar bem com o plantel, que são 30 cabeças que pensam diferente, que tem suas maneiras, que tu tem que saber fazer uma boa gestão do teu grupo, porque o técnico, para mim, eu acho que é determinante para tudo. Porque o técnico é aquele que pode trabalhar jogadas ensaiadas para surpreender o adversário no jogo. O técnico é o que escala, é o que potencializa os jogadores, é o que orienta o que o jogador tem que fazer dentro de campo, é o que dá liberdades para o jogador, é o que determina como o time vai se comportar dentro de campo, o que os jogadores têm que fazer dentro de campo. E para mim o técnico é determinante para que se tenha êxito no êxito final, que é conseguir fazer bons jogos, vencer, ganhar títulos. E Miguel Ángel Ramírez foi uma nulidade. Infelizmente, se mostrou fraco, se mostrou muito metódico. O seu método, o Miguel Ángel Ramírez priorizava em primeiro lugar. São todas essas coisas que iam minando e minaram o trabalho dele. Mas o Aguirre parece que reencontrou como o Inter tem que se manejar, até porque os últimos anos não foram ruins, e muitos torcedores reclamam dos jogadores e fazem uma tempestade em copo d'água, principalmente essa mídia mais identificada, porque tem uns colorados de M que só batem nos nossos jogadores. Os nossos jogadores não são ruins. Os nossos jogadores, eles precisam de confiança, eles precisam de um técnico que sabe o que está fazendo, de um técnico que organize bem o time, eles precisam estar alicerçados dentro de um modo de jogar bem feito por um técnico inteligente, e que me parece que o Aguirre está pegando a mão. Eu espero que ele continue assim. Tá bacana, a gente tem que continuar evoluindo. É isso que a torcida quer ver. Um time bem postado, um time que sabe se defender bem, um time que sabe trabalhar a bola, um time que faz lançamentos, jogadas trabalhadas. A gente vê que tem trabalho, não é um qualquer lançamento dando um chutão ao Léo e que reze para Deus para que a bola chegue em algum atacante. É um lançamento trabalhado, onde o jogador sabe onde ele vai colocar, e as trocas de passe sempre bem vistosas. Não é algo feio, é algo bem trabalhado, bem bonito, até chegar às conclusões finais. E claro, quando a gente consegue fazer gols, quando a gente consegue ficar mais em cima do placar, a gente se retrai um pouco, espera um pouco, porque normalmente os espaços vêm, e também é um mix, eu acho, um híbrido. Não é só se defender, é também fazer uma pressão forte, dar um certo fazendo com que o adversário não tenha liberdades para poder tocar sua bola. É um time que graças ao bom Deus está muito bem armado. O Aguirre está dando uma cara para esses jogadores, e é isso que a torcida quer ver, porque a gente vê que é tudo bem planificado, a estratégia do Aguirre está sempre sendo bem feita. É isso que todos queriam ver, porque a gente não tinha visto isso desde o início do ano, porque os jogos do início do ano foram contra equipes fracas, equipes de um desnível grande, e agora a gente está vendo contra equipes de bom nível um bom futebol. E às vezes, quando a gente não tinha resultado, não era porque a gente estava jogando mal ou coisa do gênero, era assim porque em muitos jogos a gente estava sendo muito ineficiente na jogada final, na tomada de decisão final. Às vezes os jogadores, eles
queriam ser um pouquinho mais fominha e se passavam. Embora no jogo contra o Fluminense a gente criou muitas chances e a gente poderia ter feito muito antes dos nossos gols, outros gols. Eu fico feliz e espero que as coisas entrem no eixo, porque a gente tem muitos bons jogadores, os nossos jogadores eles têm um bom nível e a confiança está voltando, os jogadores estão se sentindo bem. Talvez a gente não consiga brigar pelo título, mas que a gente continue subindo, continue mostrando o nosso nível, porque esses jogadores são bons. E muitos desdenham dos nossos jogadores, mas nossos jogadores têm uma história. São jogadores que marcaram. A gente enfrenta muitas dificuldades e o rebaixamento foi determinante para que muitas coisas ruins acontecessem, mas a gente está se reerguendo, a gente está disputando final, a gente está indo ano após ano em competições internacionais. Então a gente tem que manter o técnico caso nenhuma hecatombe aconteça, mas a gente tem que manter o Aguirre, a gente tem que renovar com atletas importantes como o Cuesta. Eu tentaria fazer um plano de carreira pro Edenilson, talvez ampliando o contrato dele, aumentando um pouco mais o dinheiro para ele, não sei. Mas a gente tem que ser inteligente também nas contratações. Às vezes eu acho que é muita demora para fazer contratação. Em contratação pontual, eu nem digo trazer uns super jogadores. Tem muito bom jogador no Campeonato Argentino, tem bons jogadores na Colômbia, tem bons jogadores na Europa. Dá para fazer um rescaldo e encontrar jogadores de bom nível. Por exemplo, tem o Pity Martinez, que está na China. Tem jogadores que, se tu tiver mais trabalhar um pouquinho, tu acha. E às vezes eu acho que o Ameba do Paulo Brax não faz isso. Demora muito, é muito moscão. Mas em linhas gerais é isso que a gente quer ver. Essa é a evolução que todo torcedor cobrava e tá bonito ver o Internacional. Hoje a torcida sorri e só elogia, porque esses guerreiros, esses muito bons jogadores que nós temos merecem. Valeu!